obscuro. Olá, território obscuro. O meu nome é Natália. Sou da cidade do Bico do Papagaio, em Tocantins. Tem um pouco de tempo que eu sigo seu canal e queria muito te falar algo que aconteceu comigo. Gostei da sua narração. Vai ficar um pouco longo, mas eu vou resumir o máximo possível. Os meus avós sempre me falaram histórias que aconteceram com eles. Eu sempre gostei, mas sempre me perguntava se realmente era verdade. Queria eu nunca ter sabido a resposta. Hoje estou com 25 anos, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Eu morava na fazenda da minha avó com meus pais e os meus dois irmãos caçulas. E no vilarejo, bem próximo, tinha um senhor que o povo dizia virar lobisomem. Esse senhor trabalhava fazendo empreita para os outros, e o meu pai contratou ele para fazer cerca na fazenda. Até aí estava tudo bem. Então, ele pediu para eles para armar uma rede no pátio lá, para poder ficar mais perto do serviço. Sabe, ele era um senhor legal, mas quando chegava a noite, ele gritava muito, falava umas coisas estranhas. E eu achava tudo aquilo bem estranho. Mas mesmo assim, eu saía escondido e perguntava o que ele queria. E é claro, levava comida e bastante água para ele. E com o tempo, ele acabou se acostumando comigo. E eu também esqueci o que o povo falava dele. Nós criamos um tipo de laço. Bom, um belo dia, ele já estava fazia uns 20 dias lá no pátio, trabalhando na fazenda. Eu tinha um trabalho da escola para fazer. E como era para entregar na segunda-feira, resolvi fazer em um sábado, na casa de uma colega que ficava no vilarejo. Combinamos para as 15 horas. E assim eu fui. Chegando lá, eu fiquei entretida no trabalho escolar. E quando eu já vi era 8 horas da noite. E eu, em vez de ir para casa, fui para a sorveteria. E saí de lá mais tarde ainda. Era 11 horas da noite. E assim eu fui para casa. Do vilarejo para onde eu morava lá na fazenda, dava mais ou menos 1 quilômetro. E assim eu fui. E com uns 300 metros que eu tinha andado, eu comecei a sentir que alguém me observava. Olhei para os lados e não vi ninguém. E dava para ver bem, pois a lua estava cheia e a estrada de barro e os pastos estavam bem claros, bem iluminados. Quanto mais eu andava, mais eu sentia que alguém me observava e estava andando comigo. E foi quando saiu um cara do meio do pasto correndo para o meu rumo. E eu gritei e ele tampou a minha boca. E nessa hora eu pensei que ali já era para mim. Foi quando algo peludo pulou por cima de nós e saiu arrastando ele. E eu paralisei. Não estava entendendo nada. Aquela besta, depois de ter derrubado o cara, se voltou para mim. E eu continuei sem reação. Ele ficou ereto, parecia um ser humano. Foi quando o cara enfiou um punhal contra ele e ele deu um urro. Nesse urro que ele deu, parece que aquilo me acordou e eu saí correndo. E a besta ficou lá rosnando de dor. Cheguei em casa e não conseguia dormir. Quando amanheceu, eu fiquei meio ansiosa de onde o senhor dormia. Com muito custo eu fui. E chegando lá onde ele tinha acampado, gritei o nome dele e ele respondeu. Chegando lá, ele estava com umas folhas, fazendo um curativo. E ele só me falou: "Olha, Nath, foi por pouco, hein?" E eu sorri e falei para ele nunca mais aparecer naquela forma animalesca para mim. Bom, depois de 8 anos desse ocorrido, ele faleceu. Não sei se vão acreditar, mas juro que isso realmente aconteceu. Eu perguntei para ele como ele sabia que era eu. E ele me falou que a besta dentro dele conhecia pessoas boas.
e que ele decorava o cheiro das pessoas, e que meu cheiro foi o que fez ele me seguir. Ele também falou que de dentro da mata, antes mesmo da besta tomar conta do corpo dele, ele já me observava, que com alguns metros ele me seguindo e eu olhando para trás, ele viu um sujeito estranho. E foi quando ele parou de me seguir e quis ver a atitude do sujeito. Quando ele falou aquilo, eu me arrepiei todo. E agradeço todos os dias por ele ter aparecido naquela hora. Bom, esse é o meu relato. Espero que gostem e você conte em seu canal. Obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um outro relato. Olá, boa noite. Eu sou a Laiane, a mesma que contou o relato O Lobisomem que Assombrava o Canavial. Fiquei muito feliz que meu relato foi contado no seu canal. Então, mais uma vez, decidi enviar mais alguns relatos que aconteceu comigo aos longos dos anos. Gostaria muito que fosse contado em seu canal. Desculpe pelos erros, estou escrevendo pelo celular. Espero que gostem. Bom, atualmente eu tenho 18 anos e moro na Bahia, mas nasci e morei até os 13 anos em Alagoas. Morava com meus avós paternos, meu primo e meu tio. A casa que morávamos tinha 3 quartos. No primeiro quarto dormia meu avô, no segundo o meu tio e o meu primo, e no terceiro eu e minha avó. Meus avós me criaram em berço evangélico, mas infelizmente eles se afastaram da igreja. No outro relato eu falei que meu irmão tinha entrado por tráfico muito cedo. Quem acompanha de perto pessoas que vivem nessa vida sabe como é. Recebíamos muitas ameaças. A polícia pegava ele na rua e levava para o mato para bater e várias outras coisas, até chegar ao ponto de ele dever para outros traficantes. E minha avó receber ameaças, no qual os caras de lá diziam que se não conseguissem pegar ele, eles pegariam um de nós. Por esse motivo, a minha avó e todos da casa não saíam mais na noite, só de dia para ir trabalhar. E esse afastamento da igreja começou quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Quando eu completei 7 anos, todos da casa já estavam distantes da igreja e também distante de Deus. O ambiente da casa era outro. Muitas brigas aconteciam. E junto com essas brigas, vários xingamentos também. Tudo era motivo de briga. E no meio dessas brigas, vários palavrões eram chamados. E a principal de todos era Satanás. Sim, no meio dessas brigas, o nome dele era muito chamado. Mas minha avó e meu avô e meu tio nunca chamou esse nome. E sim, os outros parentes que iam em casa, só para arrumar briga e chamar pelo coisa ruim. Quando, por exemplo, um dia, uma tia minha foi em casa e viu que o meu primo tinha feito tatuagem. Ela logo falou em tom de ironia: "Parece que o Satanás já tomou conta dessa casa e de vocês mesmos, né?" A minha avó logo repreendeu e mandou minha tia ir embora. E nisso o tempo foi passando e tudo indo de mal a pior. Até que um dia eu comecei a escutar passos dentro de casa. Eu escutava nitidamente uma pessoa andando no que parecia vir da cozinha até o meu quarto que eu dormia com a minha avó. A pessoa parecia estar de botas, mas ela nunca chegava até o quarto. Eu só escutava os passos, mas ninguém chegava no quarto. Eu não sei que horas era, mas era de madrugada. E isso se repetiu por vários dias. Quando eu acordava, começava o barulho, e eu não conseguia me mexer, e ficava escutando até conseguir dormir de novo. Um dia eu tomei coragem e contei para minha avó o que tinha acontecendo. E ela falou que devia ser o meu avô, mas eu tenho certeza que não era. Meu avô era pescador, e às vezes levantava de madrugada para ir pegar polvo ou tarrafa que deixava no rio. Mas tenho certeza que não era o meu avô não. Passando mais ou menos uns 2 meses,
eu acordei com o pior susto que já levei na minha vida inteira. Eu dormia em uma cama de solteiro e minha avó em uma cama de casal. Acordei com a minha avó gritando e batendo no vento. Ela gritava: "Sai daqui, coisa ruim, sai em nome de Jesus. Não, sai daqui, pega a Bíblia." Isso com os olhos fechados. Então eu comecei a chorar de medo. E quando meu avô abriu a porta do quarto e o meu tio, o meu primo entraram logo atrás. Os três seguraram os braços dela, o que foi um pouco difícil, porque ela estava batendo no ar, com muita força mesmo. Eles balançaram ela para acordar, e ela acordou gritando, dizendo para pegar a Bíblia, que o bicho preto estava ali na porta do quarto. O meu tio correu, pegou a Bíblia, e minha avó, em meio aos gritos, dizia para abrir no Salmo 91 e orar, que o bicho preto estava ali. Meu avô, com muito esforço, tirou ela do quarto, e quando ela chegou na sala, se ajoelhou e começou a orar o Pai Nosso. Mandou todos se ajoelharem e orar com ela, que o bicho estava indo embora. Todos nós ajoelhamos e, gaguejando muito, oramos. Passou uns 10 minutos de oração. A minha avó falou que ele tinha ido embora, e nessa hora um fedor tomou conta da casa. Eu não preciso nem dizer que ninguém dormiu naquela noite. Mas a minha avó não quis explicar o que aconteceu, e de manhã ninguém foi trabalhar, e não me levaram na escola também. Minha avó mandou eu ir deitar na cama do meu avô, mas antes de eu dormir, escutei ela falando que um sonho escutou um barulho de alguém andando da cozinha para o nosso quarto. Foi quando apareceu na porta do quarto um homem muito bem vestido, de terno e chapéu, que cobria metade do seu rosto. Esse homem olhava para ela e sorria. Nisso ela perguntou o que ele queria. Em um piscar de olhos, aquele homem elegante virou um bicho feio e preto, com a pele enrugada, parecendo plástico quando queima no fogo. Aquele bicho pulou em cima dela, dizendo que ela já era dele e não tinha mais para onde escapar. Minha avó disse que o bicho falou também que não adiantava chamar por Deus, porque agora todos daquela casa eram dele. E minha avó falou que começou a dar vários socos nele, enquanto o bicho tentava enforcar ela. Isso foi o que eu ouvi dela naquele dia. Bom, o dia passou rápido e logo chegou a noite. Fomos dormir todos com medo, e mais uma vez de madrugada acordei com a minha avó dando socos no ar, e dessa vez gritava mais que do outro dia. E ela falava: "Deixa ele em paz, na minha família, você não toca, sai da minha casa." Era gritos de terror, e mais uma vez o meu avô, meu primo e meu tio vieram segurar ela. Coitado do meu avô, nem conto os tapas que ele levou dela quando acordou. Ela pulou da cama e ia me pegar no braço. Meu avô segurou ela porque tinha medo dela me machucar. Então ele falou para o meu tio me pegar e me dar a Bíblia para mim segurar, porque segundo a minha avó, ela estava falando que o bicho queria tocar em mim, mas não estava conseguindo. Meu tio pegou no colo e correu para o quarto, pegou a Bíblia e mandou eu segurar. Minha avó veio correndo atrás e gritando: "Sai de perto dela, deixa minha filha, sai em nome de Jesus." E nessa hora o meu tio saiu do quarto, e quando olhamos para a porta de saída, vimos uma fumaça preta. Ela começou a se formar ali. Não sei o que iria formar. Saímos logo correndo para o quintal, mas quando olhamos para trás, o coitado do meu avô estava segurando a minha avó, porque ela queria ir para cima daquela sombra. Meu avô puxou ela para o quintal, e naquela noite foi ali que ficamos. Quando o dia estava quase amanhecendo, eu dormi no colo do meu tio e acordei na cama. Durante o dia, ninguém comentava sobre aquilo, e à noite era a mesma coisa. Chegou ao ponto que ela dormia em um quarto sozinha
e eu, o meu tio, o meu avô e meu primo em outro quarto. E à noite nós acordávamos com ela gritando. Certo dia ela estava dormindo no sofá. Meu tio estava na área da casa com o filho dele, que naquele dia estava lá. E eu estava na escada de casa, que tinha mais ou menos uns 8 metros. Eu era a única criança naquela família, então eu brincava sozinha mesmo, já era acostumada com isso. Naquele dia, eu inventei uma brincadeira doida. Coloquei uns panos nos olhos e fiquei descendo e subindo as escadas. E nisso, quando eu cheguei na última escada de cima, a minha avó acordou e deu um grito no sofá. Foi quando eu senti um empurrão nas costas e caí lá do primeiro degrau. Não tinha como eu ter caído por ter pisado em falso. A escada tinha 1,5 m de largura, os degraus eram largos e eu estava encostada na parede. E quando senti o empurrão, o meu tio correu e me pegou no chão. Ele me levou nos braços para dentro de casa. Eu não sentia dor nenhuma, só sentia um choque de ter caído daquela altura. Bom, cuidaram de mim e mais tarde eu fui deitar. Mas antes de dormir, escutei minha avó falando com meu avô que antes da minha queda, aquele bicho apareceu para ela no sonho, falando que naquele dia ele ia tentar levar um da família dela. Passou-se uns 3 dias e nada aconteceu. Achamos que aquilo tinha parado. Foi quando meu tio viajou a trabalho. Foi ele e mais 3 amigos em um carro. A viagem dele duraria uns 3 horas até a cidade que ele ia. Ele saiu de casa às 4 da manhã, quando os amigos dele foram buscar ele de carro. Um tempo depois que meu tio saiu, mais uma vez a minha avó começou a dar socos no ar e a gritar para alguma coisa que estivesse por ali. E mais uma vez o meu avô foi segurar ela. Quando ela acordou e falou que aquele bicho disse a ela que naquele momento ele tinha tentado levar um dos filhos dela, mas tinha uma força maior protegendo ele. E como meu tio não tinha celular, não podíamos ligar para ele, para saber como ele estava. Então minha avó se ajoelhou do lado da cama e falou que só sairia dali quando soubesse se o filho dela estava bem ou não. Ela ficou ali ajoelhada, orando por um longo tempo, até que alguém bateu na porta da frente. E quando meu primo abriu, era o meu tio, branco, igual farinha. Minha avó levantou e foi logo perguntar a ele como estava. Meu tio falou que passou o pior terror da vida dele. Ele contou que em uma curva muito fechada, o carro furou os 2 pneus de trás de uma vez, sem explicação nenhuma. Mas que o carro nem bambeou, saiu andando normal até passar da curva e eles conseguiram parar. Naquele momento, a minha avó falou que não queria mais saber de nada, queria enfrentar tudo. Mas nós iríamos voltar para a igreja, pois segundo ela falou, aquilo tudo estava acontecendo porque eles tinham dado espaço. No mesmo dia à noite já fomos para a igreja. Eles conversaram com o pastor sobre o que estava acontecendo. E o pastor falou que naquele dia o culto seria em casa. Fomos para a nossa casa e todos começamos a orar, cantar louvores e tudo mais. Vez ou outra escutamos barulhos na cozinha ou na porta da cozinha. Ela bate do nada. Mas o pastor falava que era o vento. O culto se encerrou às 11 horas da noite. Fomos dormir e naquele dia nada aconteceu. Mas nada mais, nem no outro mês. Já no final do ano, mais uma vez, a minha avó viu aquele bicho. Mas dessa vez ela estava acordada. Eram umas 8 horas da noite. Minha avó estava na cozinha tratando uns peixes que meu avô tinha trazido. E eu estava ao lado dela brincando. Quando ela do nada sai correndo, segura em meu braço e me leva correndo para a sala. Todos que estavam na sala ficaram assustados. E minha avó falou olhando para alguma coisa que só ela conseguia ver. Em nome de Jesus, você vai sumir das nossas vidas para sempre. Saia da minha casa agora ou vai levar outros tapas. O meu avô perguntou o que era
E ela, depois de correr e fechar a porta da cozinha, falou: o coisa ruim apareceu. Tava ali no escuro. Falou que vai embora, mas na primeira oportunidade ele volta. Depois daquele dia não tivemos mais problemas com aquilo. Nossos problemas agora eram com gente mesmo. Aos poucos, meus avós foram envelhecendo e ficamos só eu, eles e meu primo. O meu tio casou e saiu de casa. Mal ia nos ver. Muita coisa ruim aconteceu ao longo do tempo. Meu primo nunca saiu do tráfico. Foi preso e logo depois que saiu da cadeia, foi assassinado. Os meus avós sofreram muito. Tivemos que mudar de cidade por conta de ameaças que os vagabundos faziam. Mudamos umas 3 vezes de cidade na tentativa de tirar meu primo daquela vida, mas não teve jeito. Em uma das idas que ele fez em Maceió, foi assassinado por um cara que se dizia amigo dele, com um tiro pelas costas. Em 2019, meu avô faleceu por complicações de saúde em um hospital que ele trabalhou a vida toda para dar comida para nós. Em 2021, meu tio e minha avó morreram devido a esse vírus aí que apareceu, com diferença de pouco mais de um mês um para o outro. Onde sou casado, dona de casa. Não sou evangélica, mas sigo todos os princípios desta minha religião e não deixo ninguém falar nenhum palavrão dentro da minha casa, por mais bobo que pareça ser. E eu sei o que passei e não quero passar de novo. Lembrei dessa história e resolvi lhe contar, porque depois de tudo que passou, isso por muitas vezes era um motivo de risada. O meu avô falou que tinha casado com a mulher mais braba do Nordeste, mulher que tinha coragem de brigar até mesmo com Satanás. Bom, essa foi a história. Desculpe ter ficado muito grande, queria contar os detalhes mais interessantes. Desculpa pelos erros, espero que seja contado em seu canal em breve. Boa noite. Tá aí, galera, relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.